Meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar convosco. Agradeço em particular ao pastor Judy Clay, à Igreja Batista do Jardim Botânico, esta oportunidade de podermos estar juntos para falar sobre algo que é tão central e que o pastor Judy Clay já teve a oportunidade de poder expor um pouco, que é da centralidade da pregação na vida do pastor, mas em particular a centralidade de Cristo, a centralidade que deve ocupar na nossa pregação o Senhor Jesus. É muito fácil, especialmente lendo as Escrituras, nós podermos distrair-nos com tantas coisas secundárias e perdermos o foco daquilo que é essencial. Deixem-me até começar com um exemplo pessoal. Porque como alguém que cresceu nos bancos da igreja, e eu tive esse privilégio, é um privilégio que muitas vezes, deixem-me dizer, pode ser um pouco minorado, porque nós gostamos de testemunhos mais sensacionais e de milagres mais visíveis, mas este privilégio de poder ter crescido no contexto da igreja, de poder, enquanto era criança, ouvir uma e outra vez a pregação do Evangelho, de ser ensinado em contexto de escola dominical, de pregação, de acampamentos juvenis, e de ouvir uma e outra vez episódios relevantes e textos bíblicos. Mas algo me foi começando a perturbar à medida que crescia, especialmente na minha adolescência. Comecei a dar-me conta que eu conhecia ou sabia muitas coisas acerca da Bíblia, muitas informações acerca da Bíblia, mas não sabia dizer exatamente qual era o assunto da Bíblia. Ou seja, acreditava já enquanto cristão que este é um só livro, composto por 66 livros, mas um só livro, uma unidade, mas se me perguntassem acerca de quê, eu tinha mais dificuldade em responder. Sabia muitas coisas acerca da Bíblia, de muitos personagens, de muitas coisas que Deus tinha feito, mas tinha dificuldade em encaixá-las numa visão única. E é isso que eu quero, é aqui que eu desejo começar. Havia esta desconexão entre o que eu acreditava que a Bíblia era e de como eu estava a ler a Bíblia. Pode ser que algum dos que está aqui presente tenha uma experiência semelhante. Pode ser que outros sintam esta luta até no seu próprio ministério pastoral. Este é o problema. Tal como podemos, e notem isto, porque penso que é muito sério, tal como podemos saber muitas coisas acerca de Deus sem realmente conhecermos Deus, é possível também sabermos muitas coisas acerca da Bíblia sem realmente conhecermos a palavra de Deus. Entendem o que eu estou a dizer, irmãos? Nós podemos saber muitas coisas acerca de Deus sem ter um conhecimento pessoal dele, sem conhecê-lo de facto. E isso pode acontecer também com a sua própria palavra, que é sabermos muitas coisas acerca da Bíblia sem realmente conhecermos o texto propriamente dito. E, em particular, a tendência que nós podemos ter, ou o risco, ou a tentação de confundir a floresta, o livro completo, com as árvores, com os detalhes. E muitas vezes sermos tão focados e querermos ser tão precisos e olhar tão próximo que esquecemos de ler o conteúdo ou esquecemos de ler os pormenores à luz do todo. Tal como tentarmos analisar uma floresta ao analisarmos apenas uma árvore e perdermos o contexto onde ela está inserida. Para um pregador, entender o texto é o fundamento da sua pregação. É verdade que alguém pode entender bem um texto e ainda assim preparar um sermão mau. Certo? Porque o sermão é mais do que entender o texto. O sermão, por exemplo, é mais do que uma palestra como esta. Certo? Mas uma coisa é certa, é que se o pregador entender mal o texto, a sua pregação vai ser necessariamente má. Ou seja, nós podemos entender o texto e ter uma má pregação, mas uma coisa é certa, é que se entendermos mal o texto, a nossa pregação vai ser má. Podemos ter todas as habilidades retóricas do mundo,
sermos o melhor dos oradores, as pessoas ficarem deliciadas com a nossa capacidade retórica e ainda assim a ser um péssimo sermão, porque não entendemos o texto e não o expusemos de forma fiel. E por isso eu irei argumentar duas coisas. Em primeiro lugar, nesta manhã, que é a própria Bíblia, são as próprias Escrituras que nos ensinam que a lente interpretativa de toda a revelação de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, que é Jesus, que é o clímax, a revelação final e perfeita de Deus, e que por isso mesmo ele deve ser o intérprete final das Escrituras. De que a Bíblia só pode ser entendida de Gênesis a Apocalipse quando lida à luz do Senhor Jesus. Ou seja, é o Senhor Jesus que ilumina a interpretação de todo o texto. Portanto, esta é a primeira parte, é a interpretação. Número 2, é que eu falo muito alto. Eu não tenho a voz doce do pastor Judy Clay. E sou eu que muitas vezes faço assim, porque tenho medo que os irmãos fiquem assustados com a minha... Vocês, é possível editar o vídeo antes de colocar online? Se sim, eu conto uma história. Se não, eu não conto uma história. Sim? Então eu conto uma história e depois editam esta parte. Okay? É como o pregador, a senhora da limpeza, estava a limpar a seguir ao domingo e encontra o manuscrito da pregação do pastor lá no púlpito, ainda ele deixou lá, e ela estava a ler e tinha umas notas de lado e de vez em quando tinha umas notas assim: mau argumento, falar mais alto. E eu às vezes, eu não quero que os irmãos sintam que eu falo alto para tentar convencê-los melhor, mas é o meu entusiasmo. É o meu entusiasmo. Portanto, argumento número 1, que a Bíblia nos ensina, que é as próprias Escrituras que nos ensinam, que para as interpretar de forma apropriada, temos que as interpretar à luz da revelação final que temos no Senhor Jesus. Número 2, irei argumentar que o assunto central da pregação cristã é a pessoa e a obra do Senhor Jesus, independentemente do texto que nós estivermos a pregar, de Gênesis a Apocalipse. Esta ideia, se vamos ensinar ou pregar a Bíblia como cristãos, precisamos sempre relacionar o nosso texto com o Evangelho. Se o falharmos, falhamos aquilo que é o assunto essencial da revelação de Deus. Por isso, o meu objetivo hoje, na prática, é oferecer duas coisas: o porquê e o como. Ok? Porquê que deve ser assim, à luz das próprias Escrituras, e de como é que podemos, 2 exemplos de como é que podemos fazê-lo. Ok? Este é basicamente o meu objetivo para hoje, e vamos ler muito a Bíblia. Onde é que está o pastor Judy Clay? Não está aqui. Preciso saber exatamente a que horas é que vou ter de parar, porque se tiver que saltar aqui algumas coisas, e vou já começar a saltar, porque penso que temos até ao meio-dia. Convido-os a abrir as vossas Bíblias, preparem sempre as Bíblias, porque vamos abrir muitas vezes. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu ia ler a partir do versículo 17 do capítulo 1, mas vamos ler apenas a partir do versículo 1 do capítulo 2. Portanto, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Paulo está a lidar com as divisões dentro da igreja em Corinto, se os irmãos se lembram, e alguns diziam: eu sou de Apolos, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Paulo diz: mas Cristo está dividido? De maneira nenhuma, não é? E depois começa a falar sobre o seu próprio ministério, sobre a sua própria pregação. E vejam a sua preocupação, a segunda parte do versículo 17 no capítulo 1, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou o versículo 18, a palavra da cruz é o quê? É o poder de Deus. Ou o início do versículo 23 que diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Depois no final do versículo 24, porquê? Porque é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Versículo 31, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem é este Senhor? É o Senhor Jesus. Certo? Esta centralidade. E agora vejam os versículos 1 a 5 do capítulo 2.
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meu querido colega, podes dizer que o teu ministério, em particular o teu ministério da pregação, de que você não se propõe a oferecer nada às suas ovelhas, a não ser Jesus e este crucificado. Será que as tuas ovelhas podem dizer: o meu pastor só está preocupado em pregar a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra, a Cristo e a este crucificado? Seria essa a definição da tua pregação? Do teu ministério? Naquele que foi o rebanho que Deus te confiou? Deixem-me dar alguns argumentos acerca da suficiência e da excelência do Senhor Jesus. Nós devemos pregar a Cristo e somente a Cristo. Porquê? Meus queridos colegas, porque Ele é suficiente. Porque Ele é excelente. Nós não precisamos de mais nada nem ninguém para alimentar as nossas ovelhas. Irmãos, o Senhor Jesus é tudo o que as nossas ovelhas necessitam. Em primeiro lugar, porque no contexto maior das Escrituras, Jesus é maior e melhor do que qualquer coisa que o antecedeu. Deixem-me ler algumas passagens. Hebreus 8, 4 a 6. Vou colocar agora as passagens aqui para que os irmãos possam seguir. Hebreus 8, 4 a 6. 4 a 6. Diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem. O que é que serviram todas as coisas no Antigo Testamento em relação a Jesus? Servem de exemplar, ou servem de cópia e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, ou de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Entendem? Notem aqui, e vamos ver um pouco mais à frente, o argumento não é que aquilo que aconteceu antes era mau. Okay? O que aconteceu antes, o que Deus fez antes, o que Deus revelou antes é bom, mas Jesus é melhor. Porque todas essas coisas eram apenas cópias, eram sombras do Senhor Jesus. Hebreus 9, 23 e 24, é a mesma ideia. De sorte que era bem necessário que as figuras ou as cópias das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura ou cópia do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Todas as coisas foram preparatórias. Mais uma vez a ideia de cópias e de sombras. Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Entendem? O Antigo Testamento é todo ele feito, todo ele revelação, como uma sombra, como uma imagem exata daquilo que haveria de vir. Okay? No plano de Deus, notem isto, Jesus não é o plano B ou o plano C. Jesus não é aquele plano que Deus pensa quando as coisas não vão bem ou quando as coisas não correm como Deus achava que iriam correr. Deus não planeia as coisas como que tentando consertar
aquilo que nós fazemos de errado e que ele não conseguiu esperar. Ou não conseguiu antecipar. Não veio a queda, Adão não pecou e Deus começou a coçar a cabeça e disse: ui, não estava à espera disto. Ou o povo de Israel peca e falha em cumprir a sua missão e Deus coça a cabeça e diz assim: e agora o que é que eu vou fazer? Não, Jesus foi sempre o plano A. Nada surpreendeu Jesus. Todas as coisas foram a preparação para que no tempo certo a revelação final fosse dada aos homens. Essa sim, perfeita e completa. Entendem mais uma vez? Não é aquilo que antecedeu Jesus fosse mau. Ok? Nunca entendam isto. Mas Jesus é melhor. Não é que as outras promessas fossem más, elas eram boas. Mas Jesus é o seu cumprimento final. Jesus tem melhores promessas. Entendem isto? É por isso que nós temos de ler todas as Escrituras desta forma. Leiam também Colossenses. Colossenses 2, 16 e 17. E 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, certo? Está a referir-se à lei mosaica, certo? Ninguém vos julgue pelo cumprimento de todas essas cerimónias, de todas essas coisas. Porquê? Porque são sombras de coisas futuras. Mas o corpo ou a substância, a realidade propriamente dita, é quem? É de Cristo. Pertence a Ele, é Ele mesmo. Entendem? Toda a revelação culmina em Jesus. Toda a revelação foram sombras, cópias e tipos que antecipavam a revelação perfeita no Senhor Jesus. E por isso, irmãos, preguem a palavra sempre tendo Jesus em mente e Jesus como foco, porque toda a revelação foi dada como antecipação de Jesus. Se falharmos a pessoa de Jesus, estamos a falhar o foco pela qual a revelação foi dada. Porque Deus foi se revelando progressivamente até se revelar de forma perfeita no Senhor Jesus. Em segundo lugar, porque, mais uma vez, Jesus é suficiente. Ele é maior, Ele é melhor, Ele é suficiente. Vejam, por exemplo, Gálatas 4, 19. Pergunta: estão a entender a minha pronúncia? Sim? Alguma coisa, eu dou autorização aos irmãos, eu peço que levantem a mão, digam: não entendi nada. E a culpa é minha, eu assumo a meia culpa. Ok? Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Irmãos, porquê é que Paulo sente como que dores de parto? Imaginem esta intensidade. Porquê? Qual é o objetivo do apóstolo Paulo em relação a eles? É que eles sejam Moisés? É que eles sejam como Abraão? Não, até que Cristo seja formado neles. Certo? Vejam agora Colossenses 2, 1 a 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Para o quê? Para o conhecimento do mistério de Deus. Agora notem, irmãos, no Novo Testamento a palavra mistério não significa alguma coisa oculta que ninguém pode conhecer. Ok? Mistério é essencialmente usado como alguma coisa que estava oculta antes e que agora é revelada. Certo? Qual é este mistério? Qual é este mistério que estava oculto e foi revelado agora? Está ali. Cristo. Versículo 3. Em quem estão escondidos alguns dos tesouros da sabedoria e ciência. É isso que o texto diz? Enquanto pregamos, temos de dar um pouquinho de Jesus e um pouquinho de outras coisas. É isso que o texto diz? Notem, irmãos, em quem estão escondidos todos. Irmãos, existe alguma coisa, segundo este texto, que as vossas ovelhas necessitem, senão Jesus?
Um último texto ainda. Hebreus 12, 1 e 2. Alguém me pode dizer qual é o contexto? O capítulo 11 de Hebreus é acerca de quê? Aqueles que nós conhecemos como os heróis da fé. Certo? Talvez, não tenho a certeza, mas talvez seja o capítulo mais conhecido de Hebreus. Certo? Ensinamos ou não ensinamos às nossas criancinhas acerca dos heróis da fé. Agora, tomem nota disto, porque lá está, como os capítulos não são parte da palavra inspirada de Deus, por vezes eles são infelizes, porque induzem ao erro. E neste caso induzem mal, porque se nós pregarmos o capítulo 11 e ficarmos no último versículo do capítulo 11, nós vamos esquecer o propósito pelo qual aquela lista de heróis foi dada. Porque vejam, depois de dar toda aquela lista, e é extensa, pormenorizada, certo? Ninguém tinha de convencer um judeu daqueles exemplos de fé, certo? Mas vejam onde ele termina. Ele diz assim, portanto, consequência do capítulo 11, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ok? Estamos rodeados destes companheiros de fé. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E depois o texto diz assim, olhando para Moisés e para Abraão e para Enoque, é isso que o texto diz? Irmãos, ouçam e sigam encorajados. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, irmãos, se os irmãos estiverem a pregar um texto acerca de Moisés, ou de Abraão, ou de Enoque, no final daquela pregação, para onde é que as vossas ovelhas vão se estar a olhar? Qual é o propósito de pregar esses textos? Qual deve ser o fim último da confiança e da esperança e da certeza das vossas ovelhas no final desse mesmo sermão? Será que é olhando para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Aquele que é o verdadeiro exemplo, capítulo 10, final do versículo 10, onde cita Hebreus, onde cita Abacuque, o justo viverá pela fé? Quem foi esse justo? Quem foi esse justo perfeito? Foi Moisés? Foi Abraão? Foi Enoque? Não. Foi Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ele viveu pela fé. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso grande exemplo, mas não é só o exemplo. É aquele que sustém a nossa fé. É aquele que nos deu a fé. É aquele que aperfeiçoa a nossa fé. É aquele que, tendo começado a obra, nos vai apresentar perfeitos perante o Pai. Entendem, irmãos? No final das contas, toda a revelação deve nos levar a olhar para o Senhor Jesus. É por isso que é extraordinário. Depois de todos os heróis, não somos exortados a olhar para aqueles heróis. Somos exortados a olhar para o Senhor Jesus. Porque aquele que era o objeto da fé desses heróis é o mesmo objeto da nossa fé. É a mesma confiança que nós temos. É a mesma esperança. Aquele que os sustentou é o mesmo que nos sustenta hoje. É por isso, queridos irmãos, que as vossas ovelhas precisam de Jesus. Precisam mais de Jesus. E precisam de Jesus todos os domingos. E precisam de Jesus todas as vezes que nós pregamos. Por último, deixem-me dizer-te também que, comparado com Jesus, tudo o resto é lixo. Filipenses 3, 7 a 11. Pastor Judy Clay, até que horas é que eu tenho? Até às 2? Até que horas é que eu posso ir?
Cuidado. Ok. Irmãos, lembram-se que o apóstolo Paulo está a falar sobre o seu próprio exemplo e a dizer se alguém podia confiar na carne, então eu podia. Acima de todos. Porque eu tinha todos estes requisitos. Todos eles. E ele lista todos eles. Mas depois diz assim, no versículo 7, Filipenses 3. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Notem, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Versículo 10. Para conhecê-lo. Ok? Aquilo que Paulo está preocupado, e é por isso que é o centro da sua pregação, é porque ele bem sabe que todas as coisas que ele tinha antes, todas as coisas que ele valorizava, quando comparadas com a excelência da pessoa do Senhor Jesus, as coisas que ele achava e que avaliava como as melhores coisas do mundo, ele agora acha que são lixo, são refúgio. São coisas que podem deitar fora, porque aquilo que anteriormente parecia uma grande coisa, quando ele vem a conhecer Cristo e a sua excelência, tudo o resto é secundário. Entendem, irmãos? Que o mesmo seja connosco enquanto nós pregamos. Que o mesmo seja connosco enquanto cada vez que nós abrimos a palavra, a revelação do próprio Deus. Que nós entendamos que aquilo que é mais necessário é o Senhor Jesus. Que tudo deve ter como fundamento o Senhor Jesus, tudo deve ter como propósito o Senhor Jesus, tudo deve ter como propósito nós podemos conhecê-lo melhor e amá-lo mais. Tudo o resto são implicações deste conhecimento. E por isso, meu querido colega, você pode dizer no seu ministério, em particular no seu ministério da pregação, que Jesus é tão excelente que você não prega mais nada que não seja Jesus, todos os domingos. Deixem-me agora passar um pouco mais à frente no argumento, depois de expor de como as Escrituras claramente ensinam que Jesus é excelente e que Jesus é suficiente como alimento para as nossas almas, como o fundamento da nossa fé, como o autor e consumador da nossa fé, como aquele que é suficiente e excelente como propósito da nossa vida, que as próprias Escrituras nos ensinam que devemos ler as Escrituras desta forma. A Declaração de Chicago sobre a inerrância das Escrituras diz assim: Jesus Cristo é o tema central da Escritura. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, antecipou-o. O Novo Testamento lembra a sua primeira vinda e antecipa a sua segunda vinda. Desta forma, nenhuma hermenêutica é admissível em cujo Cristo histórico não seja o seu foco principal. Amém? O Antigo Testamento antecipa Jesus, o Novo Testamento fala do que ele já fez, do que ele continua a fazer e do que ele vai fazer. Certo? É tudo acerca dele. E agora convido-vos a um texto muito conhecido, que é o texto de Hebreus 1, 1 a 3. Hebreus 1, 1 a 3. Muito bem. Alguém pode ler este texto alto para todos ouvirem? Notem a questão fundamental de todas as Escrituras. Em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, a forma como Gênesis começa. Deus fala. Notem isto, irmãos, antes de qualquer outra coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, certo? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Onde está o começo de todas as coisas? E Deus disse. Certo? Esta é a natureza do nosso Deus. É um Deus que fala, é um Deus que se revela a si mesmo. Okay? O início
da carta da Epístola aos Hebreus começa com este fundamento básico da nossa fé. É que Deus fala. Não somos nós que chegamos ao conhecimento, é Deus que nos revela quem é. E depois diz-nos como. Vejam agora, na palavra revelada de Deus, quero que os irmãos notem tanto as continuidades como as descontinuidades na revelação de Deus. Entendem estas palavras? As coisas que são semelhantes e as diferenças na forma como Deus se revelou ao longo da história. Vamos começar pelos contrastes. Okay? Vejam em primeiro lugar um contraste de tempo. Qual é o contraste de tempo que nós temos neste texto? Agora necessito que os irmãos entrem aqui na conversa. Qual é o contraste de tempo? No passado, nos últimos dias. No passado e hoje. Notam? Ok. Contraste de forma na revelação de Deus. Certo? Aí já vamos falar sobre um contraste de mediação. Ou seja, a mediação pela qual Deus fala, no passado, foram os profetas, e foram muitos. Hoje, nos últimos tempos, nos últimos dias, é um só, é o Filho. Certo? Mas agora a forma foi pelos profetas, esta é a mediação, e pelo Filho. No passado foi de muitas maneiras, de muitas formas, certo? Em muitos tempos diferentes. E nos últimos dias é implícito. É uma só. Final, completa, perfeita. Entendem? Mais uma vez, não está aqui a fazer um contraste de mau e bom. Ok? Notem bem isto. Temos ainda um contraste, aquilo que chamamos um contraste de grau. Certo? Os do passado eram incompletos. Isto está implícito no texto. Porquê? Porque o Filho é o quê? O que é que o texto diz acerca do Filho? Ele é o herdeiro de todas as coisas, mas é o resplendor da glória. Alguma vez Moisés podia dizer que era o resplendor da glória do próprio Deus? Okay, lembrem-se do texto de João. Penso que é João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Certo? Ele é o único. Ele é esta revelação perfeita e completa. Exatamente. Moisés vinha com o véu, certo? Mas ele não era o reflexo de quem Deus era. Ele refletia parte da glória de Deus porque ele tinha estado na presença de Deus. Mas ele mesmo não era o resplendor da glória de Deus. Certo? Compreendemos essas coisas. Mas Jesus é esse resplendor perfeito. Porque ele é a imagem perfeita. Porque ele é o Deus encarnado. Certo? Mas notem também que existem continuidades. Isto é extremamente importante enquanto nós lemos o texto bíblico e quando pregamos o texto bíblico. Notem isto, é o mesmo Deus que fala. É o mesmo autor da revelação. Certo? Não diz que no passado alguém falou e Deus não quis falar. Mas agora Deus fala através do seu Filho Jesus. Certo? Não. Foi sempre Deus, é o mesmo Deus a falar. É o mesmo autor da revelação, tanto no Antigo Testamento como através do seu Filho no Novo Testamento. Certo? E número 2, é a mesma mensagem. Não existe mudança de mensagem na revelação de Deus. É o mesmo Deus que se revela. E é a mesma mensagem que é revelada, porque isto está implícito, não apenas nestes versículos, mas em toda a carta aos Hebreus. Certo? Implicado no texto porque a mensagem não foi inventada pelos profetas. Os profetas eram o quê? Eram porta-vozes. Os profetas não inventaram aquela mensagem. Os profetas falaram daquilo que ouviram. Certo? E, portanto, sempre foi a revelação do próprio Deus. Mas ela era incompleta. Ela era imperfeita. Imperfeita não porque era má, mas imperfeita porque ainda não estava completa.
porque era antecipatória da pessoa de Jesus. E enquanto nós lemos a Bíblia, enquanto pregamos as Escrituras, nós precisamos de ter estas continuidades e descontinuidades em mente. Por isso, deixem-me concluir desta forma, com 3 verdades simples. Número 1, Deus revelou-se progressivamente na história, de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, mas revelou-se de forma perfeita e plena no seu Filho Jesus. Amém? Certo? Deus revelou-se de muitas maneiras, de muitas vezes, pelos profetas, mas de uma forma progressiva. Número 2, apesar da diversidade, de muitas vezes, muitas maneiras, que encontramos na revelação de Deus, existe continuidade. É o mesmo Deus que se revelou ao longo da história e que se revela de forma perfeita no seu Filho Jesus, e é a mesma mensagem que está a ser revelada. Amém? Significa que a mensagem do Evangelho não se encontra apenas no Novo Testamento. Concordam? Irmãos, isso é muito importante. Deixem-me ler Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A quem é que foi pregado o Evangelho? A Abraão. Portanto, se nós estamos a ler, por exemplo, neste texto que é citado, penso que é Gênesis 12:3, se nós pregarmos alguma coisa que não o Evangelho, estamos a pregar alguma coisa diferente daquilo que Deus estava a dar ao próprio Abraão. Entendem isso, irmãos? Número 3, a revelação dada pelos profetas. Isto é muito importante para a nossa interpretação das Escrituras e pregação. A revelação dada pelos profetas no Antigo Testamento foi antecipatória da revelação final no seu Filho. Sombras, cópias, tipos, representações. Certo, irmãos? Isso é muito importante enquanto pregamos, em particular, o Antigo Testamento. A nossa interpretação das Escrituras e a nossa pregação devem refletir a natureza das Escrituras, a revelação progressiva de Deus. Deixem-me, talvez, aqui dar um exemplo daquilo que me parece uma boa ilustração daquilo que é a revelação progressiva de Deus, que é a de uma pequena semente e de uma árvore já muito desenvolvida a dar o seu fruto. Ok? Pergunta. A semente é a mesma entidade que a árvore? Sim ou não? Ahá! Deixem-me pegar nesta ilustração e fazermos outra pergunta. Na concepção, quando o espermatozoide se junta ao óvulo, já é um ser humano? Quando nós ainda estávamos nessa fase de desenvolvimento, éramos nós ou era uma outra entidade completamente diferente? Então a semente é ou não a mesma identidade que a árvore? Certo? Qual é a diferença entre uma e outra? É o desenvolvimento. É o estádio de desenvolvimento. Certo? É que uma é uma pequena semente, a outra é uma árvore já desenvolvida, madura, a dar os seus frutos. Mas é ou não verdade que nós dizemos DNA ou ADN? DNA. É verdade ou não que o DNA da árvore madura já estava lá naquela semente? Ou seja, quando em Gênesis 3:15 Deus amaldiçoa a serpente e diz que haverá inimizade entre ela e a descendência da mulher, é ou não o Evangelho em forma de semente? É ou não o mesmo Evangelho? É ou não a antecipação do Senhor Jesus? Certo? É só num momento de desenvolvimento diferente. Não é tão claro, não é tão desenvolvido, nós ainda não temos os detalhes de como é que isso vai acontecer, mas a promessa do Evangelho está lá. E por isso, se os irmãos pregarem Gênesis 3, preguem o Evangelho. Porque essa é a esperança. A nossa esperança não é a queda. Não é a queda. Esse é só o pano de fundo onde Deus promove e cumpre a sua salvação através do Senhor Jesus. Entendem, irmãos? É esta relação
entre a semente e a árvore. A semente que se vai desenvolvendo ao longo do Antigo Testamento, certo? Moisés sabe mais do que Adão. Abraão sabe menos do que Moisés. Moisés tem uma revelação maior. David sabe mais acerca da revelação de Deus do que Moisés e do que Abraão. Certo? Entendem isso, irmãos? Que a revelação progressiva de Deus vai se tornando e vai se desenvolvendo até chegar a uma árvore madura, perfeita, a dar o seu fruto, que é o Senhor Jesus. Cumprido. Ok, irmãos? Alguma pergunta até este momento? Do ponto de vista, isto é só teoria. Mas a teoria é o fundamento daquilo que nós acreditamos que é a suficiência e a excelência do Senhor Jesus, que é tudo aquilo que nós necessitamos, mas também a compreensão de como é que Deus se revelou ao longo da história e de que por isso nós devemos ler as Escrituras de acordo com a sua natureza, que é a revelação progressiva de Deus. Alguma pergunta? Para passarmos a questões que eu espero que sejam um pouco mais práticas. Não? Convido então os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. E deixem-me fazer um parênteses agora, porque, entre outras coisas, sou um dos instrutores da Charles Simeon Trust. Quem é que já participou em alguma oficina de pregação? Só uma pessoa. 2. 3. 4. Portanto, se os irmãos ouvirem alguma coisa que vos sou ou que seja material da Charles Simeon Trust, não é mera coincidência. Okay? Lucas 24, dos versículos 13 a 49. Lucas 24, dos versículos 13 a 49. E agora convido os irmãos a lerem o texto em silêncio e depois preparem-se porque farei algumas perguntas. Podem ler dos versículos 13 ao 49. Primeira pergunta. De acordo com Jesus, qual é o assunto do Antigo Testamento? Preciso que me digam versículos enquanto respondem estas perguntas. Para os outros, para aqueles que não chegaram necessariamente à mesma... Digam versículo e resposta. Vejam o versículo 27. Resposta. Qual é? Vejam. O Antigo Testamento é acerca de Jesus Cristo. Ok? E diz especificamente em todas as Escrituras. Não estamos a falar apenas de pequenos pedacinhos, mas de que todas as Escrituras são uma antecipação do Senhor Jesus. Ok? Mais algum versículo que nos mostre isto. Versículo 44. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ok? Podem tomar os salmos pelos escritos, as 3 divisões maiores do Antigo Testamento. Portanto, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, os profetas, atenção que o Antigo Testamento estava dividido de forma diferente. Os textos que nós consideramos históricos eram chamados os profetas anteriores, ok? Josué, Juízes, eram considerados os profetas anteriores exatamente porque havia esta visão dos judeus de antecipação, era tudo palavra profética, certo? Porque era tudo palavra de Deus. E os salmos, que representavam os escritos. Mas eram acerca de quem? Eram acerca do Senhor Jesus. Agora, uma segunda pergunta. Em particular, especificamente, o que é que os textos anteciparam acerca do Senhor Jesus? Que ele ia padecer, versículo 26. Mais alguma coisa?
Versículo 46, portanto, o versículo 26 e 46 falam sobre o sofrimento, o sacrifício. Vamos tirar daqui o Jesus Cristo e vamos colocar a cruz. Ok? Temos a cruz, mas temos mais alguma coisa? Onde é que vemos a ressurreição? Versículo 26 e o versículo 46, certo? Da mesma forma que fala sobre padecer, fala sobre a sua glória ou fala explicitamente sobre a ressurreição? Certo? Portanto, o Antigo Testamento foram uma antecipação desta mensagem, a mensagem da pessoa do Senhor Jesus. Entendem o que Paulo disse? Nada me propus a saber entre vós senão o quê? A Cristo, ok? Não esqueçam esta parte, da pessoa do Senhor Jesus. Quem nós estamos a anunciar não é apenas uma mensagem, não é apenas um conjunto de proposições. Estamos a anunciar e a pregar uma pessoa, o Deus feito carne. Ok? A pessoa do Senhor Jesus e mais a Cristo e a este crucificado, certo? É a pessoa do Senhor Jesus mais a sua obra, certo? São as duas, obviamente, duas faces da mesma moeda, não podem ser separadas. Ok? Portanto, temos Cristo morto e ressuscitado, certo? Esta é a mensagem. Agora notem, onde é que esta mensagem foi pregada? Quem é que anunciou esta mensagem, segundo Jesus? Os profetas, certo? Quando vemos aquela divisão tripartida, estamos a dizer que todo o Antigo Testamento antecipou Jesus, certo? Se tivermos o Antigo Testamento aqui. O Antigo Testamento dá testemunho de quê? Antecipa quem? Antecipa o Senhor Jesus, progressivamente. Isto é algo que, se os irmãos lerem o Antigo Testamento de forma sequencial, vão-se a perceber cada vez mais dessa necessidade e dessa antecipação e dessa ansiedade, da necessidade que Deus faça alguma coisa. Está mais do que provado que o homem não se salva a si mesmo. Está mais do que provado pecado após pecado, após pecado, após pecado. Castigo após castigo, após castigo, após castigo. Misericórdia após misericórdia, após misericórdia, após misericórdia. Graça após graça, após graça, após graça. Deus tem de agir. Porque o homem não tem esperança em si mesmo. É esse crescimento em ansiedade. Deus faz algo. É a promessa do profeta Jeremias. Vou fazer uma nova aliança. Não como a que fiz através de Moisés, mas uma aliança em que a minha lei vai ser escrita não em pedra, não em tábuas, mas no coração. Certo? É essa antecipação de que Deus tem de agir. E esse texto, assim como em muitos profetas, é Deus a dizer: eu farei. Eu. E Deus faz, porque Deus se torna o homem na pessoa do Senhor Jesus. Certo? Mas agora falta aqui uma pequena peça, porque quando Jesus falou, ainda não havia o Novo Testamento como o temos nas nossas mãos. Certo? Onde é que nós vemos então? É só o Antigo Testamento que fala acerca de Jesus? Ou será que este texto também nos revela que há algo mais que fala acerca de Jesus? Vejam este pequeno pormenor. Versículo 48. O que é que Jesus diz aos seus discípulos? Onde é que nós vemos o testemunho dos apóstolos registado? Certo? Podemos dizer que o Novo Testamento, se o Antigo Testamento antecipou Jesus, progressivamente o Novo Testamento fala acerca de quem Jesus é, do que ele fez, do que ele continua a fazer e do que ele fará. Entendem, irmãos? Alguma pergunta em relação à forma como nós devemos ler as Escrituras e interpretar as Escrituras? De como Jesus, que é o próprio Jesus, que ensina que nós devemos ler as Escrituras tendo Ele no centro.
Os irmãos entenderam esta lógica, entenderam de como ela é retirada do próprio texto. Não estamos a querer inventar nada, estamos a querer mostrar como o próprio Jesus ensinou que as Escrituras deviam ser lidas dessa forma. Ok, vamos um pouco mais à frente. Ok, com este princípio em mente. Se vamos ensinar ou pregar a Bíblia como cristãos, precisamos de relacionar o nosso texto com o Evangelho. As boas notícias acerca de Jesus, em particular a sua morte e ressurreição. Amém? Muito bem, então. Agora, é importante nós notarmos que nós não pregamos Cristo, é mais do que nas nossas pregações. Eu não sei se aqueles que já o procuraram e já procuram fazer, muitas vezes sentir-se tentados a fazê-lo de forma um pouco artificial. O que é que eu quero dizer com isto? Não é ir a um texto, falar o que temos a falar sobre esse texto e depois no final darmos assim um daqueles movimentos de jiu-jitsu e falar sobre Jesus no fim. Ok? Certo? Ou seja, deixem-me colocar este princípio. Se todas as Escrituras são a revelação do próprio Deus, em particular na pessoa do Senhor Jesus, certo? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou, certo? De que é Jesus esta representação perfeita, a imagem perfeita de quem Deus é, certo? É Jesus que é a revelação perfeita de Deus. É verdade também dizer que a Bíblia nem sempre revela Jesus exatamente da mesma forma. Ok? Quais são as formas, por exemplo, enquanto nós estamos a ler o texto, que nós podemos relacionar o nosso texto com o Evangelho? Deixem-me começar pela mais simples. Por simples observação. Certo? Como é que nós podemos pregar este texto que nós acabamos de ler sem colocar a ênfase naquilo que Jesus disse acerca da sua pessoa, da sua morte e da sua ressurreição? Certo? Mas esta é por simples observação. Porquê? Porque o texto de forma explícita o diz. E disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É ou não o Evangelho de forma sumária? Certo? O Evangelho é ou não o anúncio a pessoas pecadoras que estão debaixo da condenação de Deus, de que Deus se tornou homem, que viveu uma vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver, que morreu para pagar o preço e a pena dos nossos pecados, que ressuscitou para nos dar uma nova vida, que ascendeu aos céus e que voltará para nos levar com Ele. E que a resposta do homem, que a resposta do pecador é o arrependimento e a fé. Certo? Por simples observação. Mas que outras formas, em outros textos em que o Evangelho não é tão explícito? Deixem-me dar alguns exemplos então. Existe um que é mais simples para nós e que estamos também habituados, que é de cumprimento profético de profecias explícitas acerca de Jesus. Certo? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome? Emanuel, que quer dizer? Certo? É pregar Jesus de forma direta. É pregar o Emanuel de forma explícita. Ele foi prometido, ele foi prometido e a profecia, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Deus prometeu, cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Certo? Isso é o cumprimento profético direto. Mas o Antigo Testamento não é só feito destas profecias diretas. Certo? Que outras formas? Certo? Existe este termo que nós chamamos tipologia. O que é tipologia? Significa que nós acreditamos que a história está nas mãos de Deus e que tudo o que aconteceu ao longo da história foi revelado. Não foram acontecimentos que aconteceram por acaso. Foram acontecimentos que Deus decretou em antecipação e preparação da vinda do Senhor Jesus. Certo? Alguns exemplos. É ou não verdade que os profetas muitas vezes antecipam aquilo que Deus vai fazer no futuro na pessoa de Jesus com o Êxodo? É verdade ou não?
Isso é um tipo, porque temos um acontecimento histórico que os profetas antecipam e que dizem que vai acontecer mais uma vez. Mas vai acontecer de forma perfeita, porque o Senhor Jesus agora vai libertar-nos não apenas dos egípcios, vai libertar-nos do poder do pecado. Certo? Este é um tipo. E é um tipo que são os profetas que falam e que antecipam. Certo? Existem pessoas também. A tipologia é utilizada em pessoas. Os irmãos já notaram que depois da vida de David, muitas vezes os profetas falam acerca do Messias, como o rei davídico que haverá de vir? Certo? É esta utilização de um tipo, que é o rei David, o rei por excelência de Israel, mas que o rei que há de vir vai ser melhor que ele. Vai ser um outro David, mas um melhor David. Vai ser aquele que vai ser um rei bom como David, mas vai ser melhor porque vai ser um rei perfeito e vai exercer o seu domínio sobre todas as coisas. Entendem? Mas também não é apenas, é também de acontecimentos, é de pessoas, mas é também de coisas, por exemplo, de cerimónias. Certo? É verdade ou não que a Epístola aos Hebreus explora muito este tipo de tipologia? Certo? Porquê é que Deus deu os sacrifícios ao povo de Israel? Pergunta retórica. Porque eles acreditavam que o sangue dos bois era mesmo capaz de perdoar os seus pecados? Não. Não é esse exatamente o argumento do autor aos Hebreus? Nem pensar, alguma vez alguém acreditou que o sangue de um boi podia perdoar os nossos pecados? Não. Era um tipo, era uma sombra, era uma cópia daquele sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Certo? A mesma coisa nós podemos falar em relação na lei mosaica, em relação ao tabernáculo, em relação ao templo, em relação aos sacerdotes. Todas essas coisas são, de certa forma, cumpridas de forma perfeita em quem? Os sacerdotes foram capazes de tornar o povo perfeito enquanto mediadores? Moisés foi capaz de tornar o povo perfeito? Foi capaz de mudar os seus corações? Os sacrifícios foram capazes de manter o povo santo? É ou não que nós lemos é verdade ou não que nós lemos em Ezequiel que a presença, a glória de Deus abandonam o templo por causa do pecado do povo? A pergunta é, quando é que essa glória volta ao templo? Quando o Senhor Jesus entra nesse mesmo templo. Certo? Entendem, irmãos? Compreender a Bíblia como um todo e entender que Deus se foi revelando em antecipação a Jesus. Mas que é Jesus que nós pregamos porque todas essas coisas foram dadas para apontar para Jesus. E, portanto, existem várias formas. Notem que nem sempre as Escrituras falam sobre Jesus da mesma perspectiva. Certo? Se formos a Provérbios, se formos aos livros de sabedoria, quem é que a Bíblia diz que é onde estão todas as riquezas do conhecimento e da sabedoria? Colossenses, é no Senhor Jesus. Ele é a nossa verdadeira sabedoria. Certo? Se formos às narrativas no pecado do povo, na forma como Deus agiu de forma misericordiosa, na forma como Deus salvou, temos o exemplo do Senhor Jesus como o nosso grande Salvador. Mas de várias perspectivas é Jesus que está a ser antecipado. É a mesma mensagem que está a ser anunciada. Nós precisamos de ser sensíveis a lermos as Escrituras tal qual Deus desejou que nós as lêssemos. E ver como Jesus ilumina todas as Escrituras. Como Jesus nos ajuda a lê-las todas à luz de si mesmo. Como o cumprimento de todas essas coisas. Alguma pergunta? Para irmos à fase final de exemplos práticos. Só tenho 2 exemplos práticos, mas que espero que possam ilustrar de forma simples. Deixem-me começar com um quadro que nós costumamos usar muito nas oficinas de pregação do The Charles Simeon Trust. Notem isto, irmãos. A questão que nós temos, o desafio que nós temos sempre enquanto pregadores, é que nós temos o texto nas nossas mãos. Certo? Temos um texto para ser pregado, para ser explicado e para ser aplicado às nossas ovelhas.
Nós queremos ser fiéis a esse texto, queremos pregá-lo de forma fiel e queremos que ele seja relevante. E a forma como ele é relevante é por ser exposto de forma fiel e depois ser aplicado ao contexto das nossas vidas. Certo? Temos um texto, mas temos também a nossa audiência. Certo? Temos aqueles que vão ouvir a exposição desse texto. O grande perigo inicial, e que é muito comum nos meios evangélicos, é de que nós vamos diretamente do texto para a audiência. Fazemos imediatamente a pergunta, não sei se alguma vez fizeram parte daqueles grupos, pequenos grupos de estudo bíblico, em que lê-se o texto, depois a primeira pergunta é assim: o que é que este texto significa para ti? Ok? As pessoas ainda nem sequer sabem o que o texto significa e já estão a pensar sobre o que é que significa para si. Ok? E esta, obviamente, é uma grande descontextualização em que o texto passa a ser secundário, a pessoa passa a ocupar o centro. Certo? Mas, ao mesmo tempo, notem, a primeira tarefa que o pregador tem é pensar sobre o que é que o texto diz e o que é que o texto significa. Ok? Em particular, para a primeira audiência. Notem, irmãos, o texto bíblico não foi escrito para nós diretamente. Certo? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele escreveu não escreveu ao pastor Judy Clay. Ok? Não escreveu a mim. Ou seja, nós temos de entender, em primeiro lugar, o que é que o texto diz e o que é que ele significa para a sua primeira audiência. De uma outra forma, nós já estamos a saltar de graus, já não estamos a procurar entender o texto, já estamos a utilizá-lo para outros propósitos. Mas depois, ao mesmo tempo, notem isto, em particular nos textos do Antigo Testamento, é que existe um outro momento extremamente importante, que é de nós ligarmos o texto, depois de entendermos o seu significado, de o ligarmos ao Evangelho, ao Senhor Jesus, que é o fim de toda a revelação. Certo? E este é um dos erros que normalmente é cometido, que é de passar deste primeiro passo e ir diretamente para a nossa audiência. É aqui que muitas vezes nós tendemos a moralizar, a ser legalistas, a basicamente pregarmos regras e basicamente dizermos às pessoas: sejam como Moisés, sejam como Abraão. Estão a ver David, estão a ver Golias, sejam como David, não sejam como Golias. Entendem, irmãos? E eu não estou aqui a dizer que nós não podemos tirar lições práticas sobre a vida de cada um desses personagens, mas que a Bíblia não é acerca deles. A Bíblia é acerca de Jesus. Certo? E, portanto, estaremos melhor preparados se, em vez de avançarmos imediatamente para a nossa audiência, pensarmos sobre o que é que isto significa à luz do Senhor Jesus. O que é que isto significa à luz de toda a revelação de Deus. Para depois, então, irmos preparados para as nossas ovelhas. Certo? Alguma pergunta sobre este movimento? Procurarmos fazer aquilo que nós chamamos aqui exegese, certo? Basicamente pensarmos sobre o que é que o texto diz, pensarmos sobre a gramática, pensarmos sobre o significado das palavras, pensarmos sobre o contexto cultural, pensarmos sobre o contexto bíblico, sobre o texto que já veio para trás, certo? É impossível compreender, por exemplo, o livro de Josué sem conhecer os primeiros cinco livros, porque o livro de Josué acontece como sequência desses primeiros cinco livros. Certo? Estamos a tentar entender o que é que o texto significa para a sua primeira audiência, para depois então ligarmos ao Evangelho. Alguma pergunta? Então vamos então passar para 2 exemplos práticos. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias um texto muito conhecido, que é Mateus 28. Mateus 28. E mesmo em silêncio, convido os irmãos a lerem os versículos 16 a 20. Os irmãos já devem estar a pensar porque é que, com textos tão difíceis, eu escolhi Mateus 28. E escolhi um evangelho e narrativa, mas espero que no final
possa ficar claro. Mateus 28, 16 a 20. Primeira pergunta, como é que conhecemos este texto, normalmente? Com uma grande comissão. Agora, se eu fizer uma segunda pergunta, este texto é acerca de quê? Meu filho já sorriu, porque eu acho que já preguei este texto bem umas 20 vezes. E ele ouviu mais de metade delas. Este texto é acerca de quê? Vamos pensar um pouco, deixem-me dar-vos um pouco de contexto. Se eu vos perguntar assim, o Evangelho de Mateus, o Evangelho significa as boas notícias que Mateus está a contar, são as boas notícias acerca de quem? De Jesus. Alguma dúvida? Como é que o Evangelho de Mateus começa? Certo? Qual é a preocupação? É imediatamente começar a provar quem Jesus é, começando com a sua genealogia. Certo? Então o livro é acerca do Senhor Jesus. Alguma dúvida acerca disso? O que significa, irmãos, não interessa se os irmãos estão no capítulo 8, no capítulo 10, no capítulo 15 ou no capítulo 28. Por favor, irmãos, preguem Jesus quando estão a pregar no Evangelho segundo Mateus. Porque o Evangelho segundo Mateus foi escrito para falar apenas acerca de Jesus. Portanto, o final do Evangelho segundo Mateus tem que ser acerca de... Entendem, irmãos? Eu não quero que os irmãos sintam deste meu exercício um certo sinal de condescendência. Entendem? O que eu quero que os irmãos entendam é que muitas vezes nós temos que ser lembrados das coisas que são óbvias, mas quando nós estamos, imaginem, a fazer uma série com 28 capítulos, é fácil distrair-nos com coisas secundárias. Alguma vez se sentiram esta tentação? Uma das coisas que eu tenho que estar sempre a lutar consecutivamente comigo próprio é de não me deixar distrair pelas coisas secundárias daquele texto que eu vou pregar. Certo? Porque as Escrituras são tão ricas que a nossa tendência é perdermos-nos em coisas secundárias. Portanto, este texto, independentemente do que nós possamos dizer, tem que ser acerca de Jesus, porque este livro é acerca de Jesus. Portanto, não é acerca da igreja. Não é, em primeiro lugar, acerca de uma missão que é dada à igreja. Em primeiro lugar, é acerca de Jesus. O que é que nos diz acerca de Jesus? Vejam que a própria narrativa nos dá indicações, e por isso é que eu pedi para vocês lerem desde o versículo 16. Quem é que lidera toda esta narrativa? Quem é que diz onde os discípulos devem ir? Quem é que toma a iniciativa? Quem fala? O que é que os discípulos fazem? O que é que os discípulos fazem? Eles vão para onde Jesus mandou. Quando veem Jesus, fazem o quê? Mesmo no meio da dúvida, adoram Jesus e depois ouvem. Não ouvimos uma única palavra. Eles não falam uma única vez. Ou seja, quem é o personagem principal desta história? É o Senhor Jesus. Entendem, irmãos? Logo a própria narrativa nos está a indicar qual deve ser o foco. Quem está em foco no momento desta história é o Senhor Jesus. Os discípulos simplesmente vão para onde Jesus diz para eles irem. Os discípulos adoram e os discípulos ouvem. É isso que nós devemos fazer quando estamos perante Jesus. Quando estamos perante a sua palavra. Agora notem a estrutura do próprio texto, em particular os versículos 18 a 20. Notem o que é que Jesus diz. Jesus começa com uma ordem. Qual é a primeira coisa que Jesus diz? Jesus fala, pessoal, malta, como nós dizemos em Portugal, malta, eu fiz o que tinha a fazer, é a vossa vez. É o que Jesus diz. Eu fiz a minha parte, agora é a vossa vez de fazerem a vossa parte. É isso que Jesus diz? Não. Quando vamos ao início do Evangelho de Mateus, a quem é que Deus se revela?
E quem é que vai ter com Jesus? Lembram-se? Vamos atrás. Vejam o capítulo 2. Capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. Depois de Jesus ter nascido. Quem é que Deus se revela em primeiro lugar acerca do nascimento de Jesus neste Evangelho? Certo? Os sábios do Oriente. Notem, irmãos, especialmente neste Evangelho, é muito significativo, porque este Evangelho está cheio de citações ao Antigo Testamento. E, portanto, temos aqui não uma revelação feita a judeus, temos uma revelação feita aos gentios. E o que é que os gentios fazem? Quando estes sábios chegam ao pé de Jesus, o que é que eles fazem? Certo? Como é que o Evangelho de Mateus termina? Lembram-se daquela genealogia? É o anúncio de que o Rei Jesus nasceu. São os gentios fora do corpo de Israel, tal como os profetas tinham anunciado e tinham profetizado. O mesmo Evangelho que tinha sido anunciado a Abraão, porque todas as famílias da terra iam ser benditas nele, e agora são benditas porque os gentios vêm adorar Jesus. E como é que o Evangelho de Mateus termina? Com os discípulos a adorar. E com Jesus a declarar o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O mundo é meu. Por direito. Por direito, tudo me pertence. Entendem, irmãos? Esta continua a ser a confiança da Igreja. A confiança da Igreja não está na nossa habilidade. A confiança da Igreja não está nos nossos métodos. A confiança da Igreja não está no quão bons nós somos. A confiança da Igreja não está porque as pessoas que compõem a Igreja são muito melhores do que as pessoas que não a compõem. Não, a confiança da Igreja está na pessoa do Senhor Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Se nós vamos ter confiança na Igreja, nós temos confiança por causa da pessoa do Senhor Jesus, que é o Senhor da Igreja. E Ele próprio diz, eu tenho a autoridade. E é por isso que depois a comissão começa com como? Ide, portanto, em consequência do facto de que eu tenho a autoridade, vocês vão a todas as nações. Eles já tinham sido enviados antes, mas tinham sido enviados só à casa de Israel. Agora o mundo é do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus envia os seus discípulos, os discípulos cobardes, os discípulos pecadores, os discípulos que não entendiam, os discípulos que abandonaram Jesus, os discípulos que tinham medo. São exatamente esses discípulos que Jesus envia. Não porque eles são bons, porque claramente não eram, porque claramente nenhum de nós investiria R$1 que fosse num empreendimento que fosse liderado por aqueles homens. Mas não era acerca deles, era acerca do Senhor Jesus. Esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É este poder, é o poder do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que em nós habita e que habita na Igreja, que nos dá a autoridade e a coragem e a certeza de que a Igreja é um empreendimento à partida bem-sucedido. Porque ele é acerca de Jesus e da sua autoridade, não de nós. Mas notem ao mesmo tempo, quais são as últimas palavras de Jesus? São, eu acredito em vocês. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E tenham esta garantia, eu acredito em vocês. É isso que Jesus diz? Então o que é que Jesus diz? E eis que estou convosco. Entendem, irmãos? O Evangelho segundo Mateus não termina com uma ordem. O Evangelho segundo Mateus termina com uma promessa, que é a nossa segurança. Como é que o Evangelho de Mateus mais uma vez tinha começado? Com a profecia de, e eis que a Virgem dará à luz,
certo? Logo no capítulo 1. E Emmanuel significa Deus connosco, certo? E como é que Jesus termina? Quais são as últimas palavras do Evangelho segundo Mateus? É Jesus a prometer que está connosco. Por isso, irmãos, Mateus 28, que nós conhecemos como a grande comissão, é acerca de quem? Isso fica claro, irmãos. Entendem? E entendem como faz toda a diferença. Porque aquilo que os irmãos querem enquanto pastores é que a igreja saia motivada, com a certeza da sua responsabilidade de fazer discípulos de todas as nações. Mas com base em quê? Com que certeza e com que esperança? Aquilo que os irmãos querem é encorajar a igreja na única forma como a igreja pode ser encorajada, que é na pessoa do Senhor Jesus. Entendem, irmãos? Não é acerca... Vocês não querem dizer às pessoas que vocês acreditam nelas. Vocês querem dizer às pessoas: coloquem os vossos olhos em Jesus. Obedeçam a Jesus e tenham a certeza que o Senhor Jesus vai cumprir aquilo que prometeu. Essa é a nossa certeza. Exemplo número 1. Posso ir a mais um exemplo? Um último exemplo? Josué capítulo 3. E trago este exemplo não por uma questão em particular, mas simplesmente porque foi o último texto que preguei antes de vir para o Brasil. E aproveito para partilhar convosco apenas alguns detalhes. Convido os irmãos mesmo em silêncio a lerem Josué capítulo 3. De uma forma relativamente rápida. Isto porque a tentação, penso eu, mais comum numa narrativa, em especial numa narrativa no Antigo Testamento, é sermos muito moralistas e tirarmos exemplos para a vida e isso ser o foco da nossa pregação. Primeira pergunta. Qual é o assunto principal em Josué 3? Qual é o tema principal? Deixem-me dar uma pista. O que é que salta aos olhos? O que é que salta aos olhos? Qual é a coisa que é mais repetida? Vejam como é a narrativa que nos indica, que nos dirige naquilo que é o assunto essencial. Vejam o versículo 3. A arca do concerto do Senhor. Vejam o versículo 6. A arca do concerto. 2 vezes. Vejam o versículo 8. Arca do concerto. Vejam o versículo 11. Arca do concerto do Senhor. Versículo 13. Arca do Senhor. Versículo 14. A arca do concerto. Versículo 15. A arca. 2 vezes. Versículo 17, a arca do concerto do Senhor. Penso que não preciso de argumentar muito para reconhecermos juntos que a arca era um símbolo extremamente importante nos primeiros 5 livros da Bíblia. Certo? Há alguma dúvida em relação a isto? Especialmente começando em Êxodo, não antes de Êxodo. Certo? Importante ou não? Muito simbólico ou não? E se eu vos disser que nos primeiros 2 capítulos de Josué a palavra arca não aparece uma única vez? E depois, no capítulo 3, nós quase que somos bombardeados com a arca. A arca do Senhor, a arca do concerto, a arca do concerto do Senhor. Aparece 10 vezes, sem contar com os pronomes que são relativos a ela. Acho que nos está a chamar a atenção para alguma coisa. Pergunta. O que a arca significava? Antes de qualquer outra coisa. Alguma dúvida em relação a isso? A arca simbolizava, antes de qualquer outra coisa, a presença do Deus da aliança. É por isso que se chama a arca da aliança, a arca do concerto do Senhor. Certo? Porque o que é que estava dentro da arca? As tábuas da lei. Certo? É o Deus que tinha feito uma aliança com o povo. É o Deus Jeová. Não é um Deus qualquer. É o Deus Jeová. E a arca simboliza a presença de Deus no meio do povo. E a arca ficava onde? Ficava dentro, quando o povo acampava, ficava dentro do tabernáculo. Certo? Dentro daquela tenda. Que simbolizava, portanto, tabernáculo significa o quê?
lugar de habitação. É só o que significa. Okay? Tabernáculo significa lugar de habitação. O lugar onde Deus habita. Quando o povo acampava, tínhamos a grande tenda maior, não é? Com uma tenda no meio, com os sacrifícios, com a bacia para a purificação. Certo? E onde é que o povo acampava? 3 a norte, 3 tribos a norte, 3 tribos a sul, 3 tribos a oeste, 3 tribos a leste. Isso simboliza alguma coisa? Quem é o centro de todo o acampamento? Quem é o centro da vida daquele povo? Qual é a unidade da identidade de todas as tribos? Antes de serem de Ruben, ou de Simeão, ou de Judá, aquele é o povo de Jeová, no qual Jeová está sempre presente. É um Deus que habita no meio do seu povo. Literalmente. Entendem como as coisas materiais representam coisas espirituais, como as coisas visíveis são representação de coisas invisíveis? Certo? Aquele tabernáculo, lugar de habitação de Deus, está no centro da vida do povo. É a razão de vida daquele povo. Mas onde é que a arca era colocada quando o povo se deslocava? Sempre à frente. Sempre à frente. É um Deus que habita no meio do seu povo, mas é um Deus que vai à frente do seu povo. E isso significa que é um Deus que os guia, mas é também um Deus que protege. Porque é o Deus que vai à frente a derrotar todos os seus inimigos. Entendem este simbolismo? Então pergunta, capítulo 3 é acerca de quê? Vejam o versículo 10, que nos diz isto mesmo. Disse mais Josué, nisto, ou seja, neste acontecimento, nesta travessia, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Este é o tema. Nós podemos fazer muitas afirmações, muitas observações, muitas lições sobre este texto. Mas temos de pregar a presença de Deus. Temos um desafio. Onde está a arca? Onde é que está o pastor Judy Clay? Onde é que está a arca? Falta a arca? Deus não está aqui? Deus não está presente no meio desta igreja? Está ou não? Os irmãos já pensaram que a presença de Deus é um dos temas principais em todas as Escrituras? Desde Gênesis, desde a criação e a queda. Qual foi a consequência? Qual foi a consequência de Adão e Eva e do pecado de Adão e Eva? Foram expulsos, diz o texto, foram expulsos da presença do Senhor. Significa que eles viviam na presença do Senhor. Desde aquele momento, qual foi uma das principais promessas que Deus fez repetidamente ao seu povo? Eu estarei no meio deles. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E eu estarei com eles. É verdade ou não? Uma promessa representada de forma material na arca e no tabernáculo, mais tarde no templo. Certo? E hoje? Porquê é que não temos mais arca? Porquê é que não temos mais tabernáculo ou não temos mais templo? Não saltem já para a igreja. Quem é que substitui a arca e o templo? É o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que o disse. João 2, derrubem este templo e em 3 dias, certo? Mas o evangelista João acrescenta alguma coisa. Jesus falava do seu próprio corpo. Certo? Jesus é o templo. Porque Jesus é o Emmanuel. Jesus é o Deus connosco. Nós já não precisamos de arca, porque o Senhor Jesus, o próprio Deus, se tornou homem e habitou entre nós. É essa a razão pela qual já não temos arca. É essa a razão pela qual já não temos tabernáculo. É essa a razão pela qual já não temos templo. Mas Ele está connosco e Ele prometeu a sua presença connosco para sempre. A pergunta é como? E entre outros textos temos João 14. O que é que Jesus prometeu em João 14 aos seus discípulos?
Podem ver em João 14, a ver se eu tenho aqui os versículos, que eu estou a tirar isto de cabeça. João 14. Vejam o versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Como é que Jesus está connosco hoje? Por meio do seu Espírito que em nós habita. Certo? Não somos nós o templo do Espírito Santo? Sim ou não? Os irmãos já pensaram que Deus faz promessas à igreja que não são aplicáveis a nenhuma outra pessoa ou instituição? Que Deus deu uma autoridade à igreja e prometeu a sua presença particular na igreja de uma forma que não prometeu a nenhuma outra pessoa ou instituição. Que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E ele está a falar especificamente acerca da igreja local, e o contexto até desse texto tem a ver com a disciplina de igreja, certo? Quando a igreja está reunida em nome de Jesus, Jesus prometeu estar aí. Na pessoa do Espírito Santo que em nós habita. No próprio Espírito Santo que revestiu os discípulos de poder, é o mesmo Espírito Santo que em nós habita. Que dá uma autoridade à igreja, na qual manifesta a sua presença de forma especial. O que dizer sobre o desrespeito ou o desprezo que muitas vezes as pessoas têm em relação à igreja local, onde Deus prometeu habitar no meio de nós. E deixem-me terminar. Qual é a nossa esperança? O que é que nós lemos em Apocalipse 21 e 22? Em novos céus e nova terra. Qual é um dos aspectos centrais da nossa grande esperança? Não é que o Senhor Jesus irá fazer o seu tabernáculo no nosso meio? Não é essa a palavra? Que Ele habitará no nosso meio? Que não precisaremos mais de luz porque é Ele que ilumina a cidade? Não é essa a nossa promessa final? Não é essa a nossa esperança? Sabendo que Ele está hoje entre nós, mas nós viveremos de forma perfeita, vendo-o face a face? Irmãos, é possível pregar Josué 3? É possível pregar a arca e a presença de Deus sem pregarmos o Senhor Jesus, que é Deus connosco? Para que as pessoas saibam que é nele que podem ter a sua esperança, que Ele é a salvação, que é Ele que derrota os nossos verdadeiros inimigos, que é Ele que nos guia, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que é a nossa esperança, que é o Deus connosco. Entendem, irmãos, nós conhecermos o texto e conhecermos a Bíblia como um todo, conhecermos a Bíblia como uma unidade, para que aquilo que é essencial, que é de que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus, que as pessoas possam conhecer quem Jesus é, que as pessoas possam conhecer o quão excelente Ele é, que as pessoas possam conhecer Jesus como seu único, como suficiente Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, para que Jesus possa ser o centro das nossas vidas pessoais, mas também das nossas vidas enquanto igreja. E isso só vai acontecer quando Jesus for o centro das nossas pregações. E por isso espero que neste pouco tempo que estivemos juntos tenha ficado claro ou que tenha sido convincente que são as próprias Escrituras que nos ensinam que a lente interpretativa de todas as Escrituras é a pessoa do Senhor Jesus. E que ao mesmo tempo que o assunto central da pregação cristã tem de ser a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Porque é o Senhor Jesus que as nossas ovelhas necessitam. É o Senhor Jesus que nós necessitamos. É o Senhor Jesus que é o alimento das nossas almas. É o Senhor Jesus que é a nossa esperança. Ele é o nosso Deus. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que fala e que se revelou a nós.
Obrigado, Pai, porque não nos abandonaste para nós tentarmos imaginar quem Tu és, para nós tentarmos imaginar como poderíamos chegar a Ti, mas que Tu mesmo, apesar dos nossos pecados, Tu revelaste-te a nós, na Tua misericórdia e na Tua graça. Ó Pai, este é o nosso desejo. Nós queremos conhecer o Teu Filho Jesus. Nós queremos crescer em conhecimento e crescer em sabedoria, porque nós queremos amar-te mais. E por isso ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos enquanto discípulos do Teu Filho, mas também enquanto ministros, enquanto aqueles a quem foi confiada a responsabilidade de pastorear o Teu rebanho e de pregar a Tua palavra. Dá-nos conhecimento, ajuda-nos a ser fiéis, ajuda-nos a saber ler a Tua palavra, a explicá-la e a aplicá-la de forma apropriada. Este é o nosso desejo e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelo vosso tempo, queridos irmãos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.